Oi, gente! Eu sou a Bis, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre livros, falo sobre o que eu li no mês, o que eu quero ler, o que eu tô ansiosa pra lançar, enfim. Se você não é inscrito ainda, clique aqui no botãozinho de se inscrever e aproveita e dá uma olhada na descrição, lá tem todos os links de vários outros aplicativos e outras redes sociais também, como a Rede Roxinha também, que a gente faz live de terça a sexta, live de produtividade, a gente passa aí umas 10, 12 horas em live quase todos os dias da semana. E também o canal do Discord, que além de fofocar sobre o que a gente conversa em live, também tem canal de promoções para vocês receberem todas as promoções imperdíveis que tem. Tem a leitura coletiva mensal, todo mês a gente escolhe um livro para ler juntos e aí a gente consegue atualizando pelo maratona, o que meu link também tá aqui embaixo. A gente vai pro canal de discussão lá, todas as ações da nossa maratona. Enfim, entre no canal do Discord que sempre tô avisando de tudo que estiver acontecendo por lá. Além do link do livro do vídeo que também vai estar aqui embaixo. Mas enfim, vamos pro vídeo, né? Bom, a resenha de hoje é sobre Mistborn, do Brandon Sanderson. E não só a resenha sobre Mistborn, como sobre Brandon Sanderson, porque foi a primeira vez que eu li um livro, qualquer que seja, dele. E, bom, eu tenho muitas coisas pra falar, então vamos conversar sobre. Pra quem não conhece, não leu ou chegou aqui de paraquedas, Mistborn é um livro onde a sociedade ela é dividida entre escassa e a nobreza. Então, tem os níveis da nobreza, né? Tem, tipo, pequenos nobres e também tem os nobres que estão, tipo, quase perto de Deus. E o Deus seria, tipo, o presidente ou rei, porque ele realmente tem muito poder e ele é considerado como Deus nesse lugar. Acontece que os Skás, eles são como escravos, eles são escravos, na verdade, eles sofrem muita opressão. E o que divide os Skás e os nobres a falta de poderes, né? Ou a questão de você ter poderes. E nesse universo, as pessoas que têm poderes, elas conseguem queimar ferro, tipos de metais, no caso. E dependendo do metal que você queima, você ganha algum tipo específico de poder. Só que geralmente uma pessoa nobre só consegue queimar um tipo de metal. Então ela é conhecida por ser alomântica, que queima X metal, ou enfim, de abrandar emoções, que queima tal metal para fazer isso. Então geralmente é isso que acontece. Skaz não tem esses poderes. Só que o que acontece é que, mesmo após essa divisão, tem muitas pessoas da nobreza que cometem crimes e dão escapadinhos nos seus casamentos com pessoas, né, com escasso. Então, acaba que começaram a ter pessoas com poderes no meio dos escassos, o que não deveria acontecer. O que deu força para eles realizar uma rebelião e ir atrás de realmente mudar essa situação de opressão. Porque se você nascia escravo, você não tinha outra escolha a não ser sofrer e sofrer e sofrer todos os dias até o dia que, enfim, você morresse. O livro, ele é basicamente sobre alguns Skars que conseguiram se tornar nascidos da bruma. Nascidos da bruma é uma definição também associada a pessoas da nobreza, a pessoas ricas, nascidas de boa família, porque essas pessoas elas conseguem ter acesso a todos os metais e a queimar todos os metais e ter, enfim, todos os poderes disponíveis. E é impossível que um Scar seja nascido da bruma. Acontece que Scars começaram a nascer nascidos da bruma. E a gente acompanha dois Scars que se tornaram nascidos da bruma, lutando e desenvolvendo uma rebelião. O livro é basicamente eles montando exércitos, chamando Scars para rebelião e enfim, se infiltrando, fazendo de tudo para que a rebelião seja bem sucedida. E eu não vou dar mais, eu não vou contar mais da história, porque eu também não quero trazer spoilers. Eu vou contar a minha experiência sem spoilers, então se você assistiu até aqui e tá com medo de algum spoiler, fica tranquilo, não vai ter. Pra começar, eu gostei muito, o sistema de magia é muito bem feito, é muito bem aplicado. Ele é simples, ele não é difícil, mas mesmo assim ele é muito bem organizado, muito bem produzido. Não só tem o sistema em si, como ele também tem runas. E, enfim, ele é bem completo, sabe? E eu já vi muitos outros sistemas de magia, de livros muito maiores, com muito mais, uma fanbase muito maior, que tinham vários erros, apesar de serem considerados ótimos sistemas.
E esse daqui é um dos melhores que eu já vi, porque bom, ele é simples, mas ele é completo e ele é bem desenvolvido. Então, isso pra mim foi um ponto positivíssimo e uma das estrelas com certeza devido a isso. Outra coisa que eu gostei muito é que a gente acompanha dois personagens, né? Um homem e uma jovem, uma adolescente. Mas o livro ele é mais focado mesmo nessa jovem, nessa adolescente. E eu confesso que eu fiquei um pouco. Assim, quando eu vi que o personagem principal ia ser uma menina e o Brandon Sanderson, enfim, já é um homem e adulto, eu fiquei, não sei se ele vai saber escrever bem sobre, sabe? E confesso que teve uma coisinha ou outra ali que eu fiquei tipo, uma mulher não faria isso, sabe? Mas apesar disso, eu acho que ele desenvolveu muito bem e eu acho que eu me surpreendi. Não sei se é porque eu estava esperando pouco também. Mas eu me surpreendi, foi muito bem escrito, foi muito bem desenvolvida a personagem, tirando esse errinho ou outro em questão de ela acaba tendo ali uma paixonite por um outro personagem. E eu acho que essa parte foi meio mal feita e foi meio irreal. Assim, tipo, eu acho que isso não aconteceria se fosse uma mulher escrevendo nessas cenas, nesses momentos, tudo seria diferente. Então, assim, tirando a parte do relacionamento entre essa personagem e o interesse amoroso dela, tudo acaba sendo bem feito, bem escrito, o que me surpreendeu bastante. Outra coisa é porque eu gosto de livros de guerra, eu gosto de livros de rebelião. Isso são, realmente, quando isso acontece nos livros, já me pega muito, porque eu gosto de ver esse tipo de coisa na escrita, as batalhas, as localizações, a ambientação, e eu acho que isso foi muito bem feito. Eu acho que a ambientação poderia ter sido melhor. Eu vou explicar de uma forma bem porca, mas enfim, tentei acompanhar um pouco meu raciocínio. A sensação que eu tinha quando ele descrevia as cenas era como se a gente estivesse dentro de um estúdio montado. Tipo, eu não conseguia imaginar além do lugar que ele estava falando. E pra mim isso é muito importante. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas também tem muitos autores que exageram um pouco, entendeu? Cada cena que eles escrevem, eles desenvolvem o mundo inteiro pra uma cena. Mas eu acho que faltou um pouco. Eu acho que, tipo, ele conseguia descrever ali a cena que estava acontecendo naquele momento. Então, era como se tudo que ele estivesse fazendo fosse em close. E isso acabou que perdeu bastante pontos comigo, porque pra mim isso é uma coisa muito importante. Os meus pontos principais em livros de fantasia, sistema de magia, ambientação, sentimento, né? Tipo, o que o personagem tá sentindo, a profundidade disso. A política também é muito importante pra mim. E quanto à política, a política foi muito bem escrita, muito bem organizada, muito bem trabalhada, não só no sistema em si, mas também nas relações. Você notava que o diálogo com certos personagens que tinham uma posição específica, não só na política da cidade, mas também, digamos assim, na política da rebelião ali. Você conseguia entender o nível de respeito sem ser direto, mas por uma conversa as coisas mudavam, sabe? Ele tentou entrar mais com tipo, um peso emocional com a personagem principal e tinham momentos que eram muito difíceis também de ler, teve momentos que ele conseguiu escrever bem, mas eu acho que faltou um pouco, sabe? Mas não é ruim, não tô dizendo isso, eu tô dizendo que faltou um pouco, eu acho que poderia ser melhor. Mas, no geral, gente, eu adorei, sério, eu adorei o livro. Eu gostei muito, eu me estressei muito, eu fiquei, meu Deus, mas como é que essa menina faz uma coisa dessa? Por que não acabava logo com ele? O objetivo não era acabar com ele? Por que isso tá acontecendo? Enfim, eu me estressei muito. Eu parei de ler, quando meu marido falou, Mo, você não tá lendo a história, mas eu vou lhe contar. Então, assim, essa questão de um envolvimento que eu tive foi muito bom. Foi muito divertido, apesar de que a situação é terrível, mas assim, sabe quando você lê um livro que pega você, que você fica querendo saber o que acontece? Então, pra mim, esse foi o caso. Eu sinto que ele poderia ser menor. Ele sofre da mesma síndrome de A Rainha Vermelha, sabe? Que, tipo, é isso aqui de livro, mas se fosse isso aqui, desse uma resumida, dava tudo certo. Teve vários momentos em que a personagem principal ia pra bailes e voltava, e ela descobriu muitas migalhas. Porque se você for levar em consideração, tipo, se fosse na vida real, realmente seria dessa forma, seria mais difícil, você iria pro baile,
recebia, sei lá, uma graminha de informação, aí voltava no baile outro dia, recebia 2 gramas. É verdade que talvez acontecesse assim mesmo, só que é um livro, então assim, você não tem que descrever tudo que o personagem tá fazendo. Se o personagem acorda de manhã, toma café e faz essas coisinhas, não precisam, sabe? Principalmente considerando que tem mais de 2 livros. Eu confesso que eu não preciso ler os outros 2 livros, pra mim já foi o suficiente. Acontece uma coisa no final que me fez decidir não ler. Eu tava considerando sim ler os outros 2, mas uma coisa muito grande no final aconteceu. E por conta disso, eu já não quero mais ler, porque aquela coisa muito grande que acontece na aula era muito importante pra mim, entendeu? E aí agora é babado. Enfim, não vou dar spoiler, né? Mas enfim. Mas, no geral, eu gostei muito. A nota que eu dei pra esse livro foi 4,5. Eu realmente tirei... Eu poderia ter dado 5 estrelas, mas eu tirei 5 estrelas por conta da questão da escrita da personagem principal e da quantidade de páginas que poderia ter sido resumida, sabe? Eu acho que poderia tirar muita coisa, eu acho que teve muita enrolação, mas, assim, ainda teve muitas essas coisinhas que foi realmente que me fez tirar meio ponto. Na verdade, tipo, me faria tirar um ponto inteiro, mas como eu gostei muito do sistema e como eu gostei muito dessas outras coisas que eu falei, a política, o desenvolvimento dos personagens, a organização, a ideia do livro, todas as coisas foram muito legais pra mim, então eu realmente acabei tirando só meu ponto mesmo. Mas se fosse outro livro que eu não tivesse me apegado tanto a essas outras coisas, talvez eu teria dado só tipo uns 4, né? Mas realmente, porque essa questão de, tipo, demorar muito, pra mim, lasca, entendeu? Mas enfim, essa foi a resenha, o comeback da querida. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever se você não se inscreveu ainda. E se você tem interesse de ler o livro, tem aqui embaixo o link para compra dele e também vários outros links que vocês podem garantir de descontos e enfim. Fiquem à vontade aqui na descrição, tá? Pode dar uma olhada, vasculhar lá, ver o que você pode encontrar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.